Hey everybody! Today we're talking about the comparative of equality. Hoje a gente vai falar do comparativo de igualdade. A gente vai falar sobre a estrutura dele, por que ele é usado assim e por que você precisa entender ele. O comparativo de igualdade tem duas estruturas básicas. Tem o afirmativo e o negativo. A estrutura afirmativa, que é a mais comum, é as, mais a palavra de comparação, e mais as. Por exemplo, I can run as fast as my brother. I can run as fast as my brother. Eu consigo correr tão rápido quanto o meu irmão. E aí você vê que a gente está comparando e igualando um com o outro. Agora, na frase negativa, eu diria I can't run so fast as my brother. I can't run so fast as my brother. Quando a gente usa a estrutura negativa, aquele primeiro as se torna um so. É comum usar o as para os dois. Eu até prefiro porque é o que o pessoal mais fala. Mas existe a regra do so as para o negativo. Another example. The last test wasn't so hard as this one. The last test wasn't so hard as this one. A última prova não foi tão difícil quanto essa. Mas no afirmativo, the last test was as hard as this one. The last test was as hard as this one. A última prova foi tão difícil quanto essa. Agora vamos lá. Comparativo de igualdade é usado bastante em expressões. Por exemplo, você comprou um pão ontem à noite e foi comer hoje de manhã. Tá duro. Você fala assim, this old bread is as hard as a rock. This old bread is as hard as a rock. Entendeu? Esse pão velho tá tão duro quanto uma pedra. Lembra que a gente falou que é comum usar as, tanto para o afirmativo quanto para o negativo? Bom, isso é verdade, mas isso é verdade quando a gente fala a frase como um todo. Quando a gente usa uma contração de uma frase, a gente só pode usar o so na negativa. Por exemplo, this semester isn't so difficult. This semester isn't so difficult. Esse semestre não é tão difícil. Então, eu não posso falar esse semestre isn't as difficult, porque está no negativo e é uma contração. Por exemplo, se eu falasse a frase inteira, seria this semester isn't so difficult as the last one, or this semester isn't so difficult as I thought it would be. Então, na contração, é importante usar o so, porque senão não faz sentido. E também, lembrando que esse so difficult é na contração do comparativo de igualdade. Se eu falar, oh, don't be so difficult, não seja tão difícil, não seja tão cri-cri, aí o so não é mais o so as da comparação. Aí o so é um advérbio de intensidade. Então, é importante usar o so quando a gente faz a contração do comparativo de igualdade. Existem também alguns usos um pouco mais avançados do comparativo de igualdade. Por exemplo, this is as much fun as I've had in an English class. This is as much fun as I've had in an English class. Por que a gente usou o comparativo de igualdade e não o superlativo? O superlativo seria this is the most fun I've had in an English class. A gente não usou o superlativo porque a gente não está falando que é o máximo que eu já me diverti na minha vida. A gente está igualando com a diversão que a gente já teve no passado em outras aulas. Então, como ele não supera, ele não pode ser o superlativo. Então, a gente usa o comparativo de igualdade. Mais um uso um pouco mais avançado é usando o comparativo de igualdade numa frase afirmativa, mas com um sentido negativo ou sarcástico, irônico. Por exemplo, this class is as interesting as you might expect. This class is as interesting as you might expect. Essa aula é tão interessante quanto poderia se imaginar. Então, a gente usou as interesting as, que é o afirmativo,
para falar que a coisa não é tão interessante. Entendeu? So that's the comparative of equality. Vocês sabiam desses usos? E esses usos mais avançados, um pouquinho mais difíceis, vocês já usam? Se você tiver mais alguma pergunta, deixa nos comentários. Assistam os vídeos sobre o comparativo de superioridade e inferioridade. A gente também vai falar de superlativo, tá? Então, fiquem ligados, se inscrevam no canal e, como sempre, let's practice. Agora vamos lá. Se inscrevam no canal e não esqueçam de quê? Não esqueçam que a gente vai... Não esqueçam de